Olá pessoal, eu sou o Dr. Felipe Pereira, sou médico do esporte e hoje vamos dar início ao quadro De Frente com o Doutor, onde eu vou falar sobre diversos assuntos relativos à medicina, saúde, prática de atividades físicas, seja para um envelhecimento bem-sucedido ou dentro do alto rendimento esportivo. O nosso tema de hoje é sobre o uso de suplementos na terceira idade. Um questionamento muito comum entre as pessoas é sobre a segurança da administração de suplementos alimentares em pacientes de uma idade mais avançada, na terceira idade. A gente vê falar muito do uso da creatina, das proteínas como o whey protein, dentro do contexto do esporte, do exercício físico, da busca de um padrão de massa muscular diferenciado. E fica sempre esse questionamento com muitas afirmações de que, por exemplo, o uso da creatina acarretaria em malefícios aos rins, o uso de proteínas em pó através da suplementação iria ser prejudicial à saúde das pessoas, aminoácidos isolados, vitaminas e minerais. E o objetivo aqui hoje é tirar esse mito que existe até dentro da medicina em muitas discussões, de que o uso de suplementos é só para os atletas. Falando aqui sobre alguns muito interessantes, o uso da creatina está sendo cada vez mais comprovado seus benefícios dentro do contexto de envelhecimento, seja para a prevenção e para o auxílio de tratamento de algumas doenças, como por exemplo, cardiovasculares, diabetes, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, ou até mesmo aquele paciente de uma idade mais avançada com ótima saúde e que ainda pratica atividade física de alta intensidade e se preocupa com essa manutenção do desempenho dele sem acarretar malefícios à saúde, porque a sua capacidade de recuperação, a sua atrofia de fibras musculares tipo 2, que é comum no processo de envelhecimento. Então agora eu vou falar sobre alguns suplementos muito populares, outros nem tanto, e que acabam sendo muito interessantes e às vezes não utilizados por todo esse mito ao redor da suplementação alimentar em uma idade mais avançada. A creatina, que é um aminoácido muito popular entre esportistas, atletas, tem uma segurança e uma eficácia grande em pacientes da terceira idade, até porque existe uma atrofia de fibras musculares tipo 2 comum com o passar dos anos, e a creatina atua aí dentro desse cenário, tanto a prevenção como auxílio de abordagem de algumas doenças de ordem cardiovascular, diabetes, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, e até na manutenção do desempenho esportivo em um paciente em idade mais avançada com ótima saúde, para retardar esse processo natural de atrofia das fibras musculares tipo 2. Alguns aminoácidos isolados como o BCAA, que é a leucina, isoleucina e valina, pode ser extremamente útil, além de outros específicos como a citrulina, atuando bastante na recuperação muscular. O uso das proteínas em pó, que hoje, além do whey protein, que é a proteína do soro do leite, temos a proteína isolada da ervilha, a proteína isolada do arroz, que pode ser útil para complementar a ingestão proteica diária de um paciente de idade mais avançada, porque ele tem um fenômeno conhecido como resistência anabólica, ou seja, o paciente idoso precisa de mais proteína no corpo dele, porque as suas células elas são resistentes a esse processo de síntese, de construção muscular. Então muitas vezes você precisa complementar com uma proteína em pó, ou até por uma dificuldade de deglutição de um paciente com alguma doença específica, pode ser extremamente útil. O ômega 3 dentro de um controle da inflamação sistêmica, o uso de algumas vitaminas e minerais. Um outro exemplo muito interessante é o uso de vitaminas e minerais isoladas, citando aqui a vitamina D, que
que ganhou uma importância muito grande nos últimos anos ao se descobrir a sua relação tanto na prevenção como no auxílio de abordagem de diversas doenças, no controle e no equilíbrio hormonal. Dentro dos aminoácidos isolados, vale ressaltar também o uso do HMB, que é o hidroximetilbutirato, um metabólito da leucina, que vem ganhando uma certa relevância dentro dos estudos científicos, os protetores articulares, o uso de antioxidantes de maneira pontual quando eventualmente a alimentação não está suprindo o aporte necessário para aquele indivíduo, além de diversos recursos de fitoterapia, entre outros tipos de suplementos. Então, nosso objetivo aqui hoje foi desmistificar essa questão de que o uso de suplementos faz mal à saúde do paciente em terceira idade. Isso não é real, ao contrário, pode ser extremamente indicado e benéfico dentro desse contexto de um envelhecimento bem sucedido. Todos nós vamos envelhecer, isso é normal. Porém, o equilíbrio para que esse processo ocorra de uma maneira não acelerada, que é o que vem acontecendo hoje cada vez mais, em vigência de um estilo de vida sedentário, hábitos de vida como fumar, uso de bebidas alcoólicas, uma alimentação desequilibrada, a gente evitar esse processo de modo acelerado é muito importante. E dentro desse contexto, o uso de suplementos pode ser muito indicado. E como nós mencionamos também, até em pacientes portadores de algumas doenças cardiovasculares, entre outras, pode ser muito necessário e benéfico a suplementação alimentar. Lembrando que os suplementos sempre vão complementar um programa de alimentação e devem ser prescritos por um profissional devidamente capacitado.